Cenário Brasil, com Fernando Schiller. 9h14. Fernando Schiller, sempre atento ao jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, já ouviu que tratamos aqui na primeira hora sobre a principal notícia política de ontem, né, que foi a aprovação pela Câmara do projeto sobre improbidade administrativa. Quais são as suas considerações e também as suas ponderações depois da entrevista que tivemos hoje mais cedo aqui com o autor da proposta? Schiller, bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Eduardo? Eu tenho uma visão matizada sobre esse tema. Eu gostei muito da entrevista do deputado Lucena e acho que o que a Câmara fez ontem tem um problema de forma, não é? Mas eventualmente o conteúdo realmente precisa ser discutido, não é? A forma é no sentido que você faz em alguns minutos uma aprovação de uma votação de urgência, é mudado um projeto de lei na última hora, então tem pouca discussão, não passa pela comissão, vai a plenário, tem 408 votos. Quer dizer, tem muito apoio, e aí de todos os partidos não, mas de diferentes vertentes políticas. Ontem me chamou muita atenção o Partido Novo e o PSOL, que são partidos que têm um antagonismo ideológico, mas foram partidos que majoritariamente ficaram contrários a essas mudanças, não é? Mas vamos lá. Por que eu tenho uma visão matizada? Ontem eu até conversava com o Eduardo sobre isso, não é? Você tem um pêndulo na administração pública. O pêndulo é entre controle e eficiência, não é? A ideia de que você vai ter um super controle e, ao mesmo tempo, uma super eficiência é uma ideia ilusória, é um auto-engano. A ideia de, você vai fazer tudo direitinho, você vai estar o tempo inteiro vigiado por N órgãos de controle, e esses N órgãos de controle farão um juízo mais aberto, mais vago, muitas vezes subjetivo, sobre o que você está fazendo. Você pode ser culpabilizado no futuro por qualquer atitude que você tome, mesmo que não tenha causado dano ao erário público. Não fica claro qual é a diferença entre um erro de política pública, ou mesmo uma interpretação de política pública, e aquilo que é um crime, chamado improbidade administrativa, não é? E você vai ter gestores públicos ousados, que tomem decisões de risco. A gente tem que entender, eu, casualmente, sou professor dessa matéria, a tomada de decisão no setor público é geralmente uma tomada de decisão difícil, porque ela é muitas vezes feita em um momento de urgência, com informação precária. Imagina agora, durante a pandemia, quem é secretário de saúde, ou mesmo quem é ministro da saúde, secretário nos municípios, nos estados, ou ministro da União. Quer dizer, nós não temos todo o conhecimento sobre a pandemia. A pandemia é um processo em curso, não é? Quer dizer, é muito fácil, 6 meses depois, 1 ano depois, você dizer, olha, aquela decisão que foi tomada em cima da hora, com uma enorme pressão, com 40 decisões para serem tomadas na mesma meia hora, ela foi um ato de improbidade administrativa, não é? Por quê? Porque teve um erro, porque o resultado da ação foi ruim, e assim por diante, tá? Então, um dos itens que foram aprovados ontem é o tema do dolo. O que é o dolo? Quer dizer, uma coisa é um gestor público fazer uma análise de informações, das circunstâncias, naquele momento, tomar uma decisão e errar, tá? Se ele não pode errar, ele não vai arriscar, tá? E aí tem um problema que se chama do apagão das canetas. O que é o apagão das canetas? São gestores públicos que têm medo de fazer qualquer coisa. E quando tem medo de fazer qualquer coisa, você tem uma enorme ineficiência do setor público, não é? Agora, eu acompanho muito a área de educação, por exemplo, não é? E conversava com o secretário de Educação ao longo de 1 ano para saber o que aconteceu com a educação pública. A educação pública parou. Vários secretários me disseram o seguinte: por que não compraram tablets, né? Aí o secretário me diz assim: não comprei tablets porque eu corro um enorme risco se eu comprar tablets, porque eu corro um enorme risco de ser processado no futuro por improbidade administrativa, porque o processo pode dar errado, porque o preço comprado em situação de urgência pode estar errado, porque aquilo pode se configurar como desnecessário no futuro, aquilo não está bem enquadrado, que eu tenho que entregar um tablet na mão de um aluno. Enfim, então não tem tablet, não tem educação, os alunos ficaram sem aula. Não é? Por quê? Porque entre o seu patrimônio pessoal, não é? A sua dignidade, até como pessoa que vai ser esculachada literalmente na opinião pública, não é? E deixar a administração pública paralisada, o gestor público usualmente escolhe deixar a administração pública paralisada.
Então é um problema real esse. Não adianta a gente... Eu fico observando muitas pessoas com um discurso moralista, assim, especialmente das áreas de controle. Isso é um absurdo, impunidade, etc. Bom, mas pede para essas pessoas assumirem uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação. Aliás, até ontem, vou usar a expressão do Eduardo aqui, que é muito conhecida para quem lida com a administração pública. Um secretário hoje, ele administra uma enorme burocracia pública. São tomadas centenas de decisões que afetam a sua autoridade. No final do dia, ele assina literalmente um carrinho de documentos, essa é a expressão do Eduardo. E é pura verdade. Assina um carrinho de documentos. Vamos lá, assina 20 contratos, autoriza licitações, autoriza concurso público, e ele precisa confiar numa enorme burocracia que está embaixo dele. Mas deixa eu fazer uma ponderação aqui, com todo o respeito que eu tenho, à tua posição que é diferente da minha. Nesse caso específico, ele está lá para isso. Ele está lá para fazer esse tipo de análise. E outra, abrir margem, Eduardo, para que ele não faça nada Não, mas vamos... Schiller, se você me permite, um carrinho mesmo de documentos em que o gestor público todo dia, às 7 horas da noite, assinava mais de 150 pedaços de papel colocando o CPF dele lá. Sabe por que eu sei isso? Porque o gestor era eu, Schiller. Eu fui diretor-geral da IBC, da Empresa Brasil de Comunicação, entre 2011 e 2014. Eu assinava todas as viagens, todas, de uma empresa de 2 mil funcionários. A viagem que acontecia entre São Luís do Maranhão e Manaus, 15 dias atrás, quem assinava era eu. Aliás, não era só eu. Eram 6 pessoas. Que certeza que eu, assinando em Brasília, tinha... Primeiro, que essa viagem tinha acontecido. Depois, que o preço pago era o melhor possível. Que certeza que eu tinha? Era assinatura de cima, assinatura de baixo, assinatura de baixo, assinatura de baixo. E eu assinava. O meu CPF ficou preso no TCU, você fica 5 anos. Mais 3. Mas, Eduardo, não é porque esse procedimento não está certo que a gente tem que mudar a lei e abrir margem para não punir quem não faz nada. Uma coisa é passar o cavalo selado e o sujeito sentar em cima. Isso é uma coisa. Que não tenha dúvida que está acontecendo, porque acontece. Mas outra é falar que está tudo certo e só estão querendo roubar. Calma lá. O meu CPF ficou no TCU 3 anos. 2 anos a mais, 1 ano e pouco a mais. Por quê? Porque eu fui gestor público até o mês de janeiro de 15, sendo que eu tirei férias, então era final do ano de 14. Mas lá, estava meu nome lá até janeiro de 15. Uma contratação que foi contestada em novembro de 15, trancou meu CPF. Eu tinha saído quase 1 ano antes, mas como as contas daquele ano eu tive que assinar por causa de 1 mês, ficou parado lá. Eu não tinha mais interesse e nem tenho e não vou ser gestor público nunca mais. Agora, se fosse, tava lascado. Ou se eu precisasse tirar passaporte. Não conseguia. Vamos voltar com o Chile. Era só Aliás, mas deixa eu só me intrometer só pra dizer o que acontece. Era só uma parte, Chile. Se eu tivesse roubado e ficado rico, eu tava acordando 8 horas da manhã pra estar aqui. A questão é que me parece que a gente parte sempre do princípio que o gestor público tá lá pra fazer coisa errada. Exato. Não é? E isso não é 100% verdade, apesar de, infelizmente, algumas vezes ser. E aquele que tenta fazer a coisa certa acaba embrenhado nisso. É por isso que, muitas vezes, o cidadão sai do poder público carregando um monte de coisa em cima dele. E não volta nunca mais. Agora, como é que a gente faz, Schiller, para ter uma lei que consiga separar o joio do trigo, se isso é possível? Ou seja, que dê alguma garantia ao gestor público de autonomia, mas também impeça abuso. Acho que essa é a grande discussão, né? Olha, eu só vou pegar essa última frase do Eduardo aí, não volto nunca mais. Quer dizer, e eu quero dizer para vocês que eu escuto essa frase, eu lido muito com gestores, faço palestras, etc., o tempo inteiro. Não volto mais, não quero mais, não vou. Existe uma coisa na administração pública, a gente chama de seleção adversa. Você cria uma norma, e como a norma ela cria um enorme risco para a sua atuação, você não seleciona os melhores, você acaba selecionando os piores, porque é alguém que topa qualquer risco. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão matizada disso. Por exemplo, vamos dar só 1 ou 2 exemplos aqui, porque é o nosso tempo aqui, mas a questão dos honorários de sucumbência do Ministério Público. Imagina o seguinte, um prefeito de alguma cidade no interior, ele é investigado durante anos, ele é acusado, ele tem a vida dele lá enxovalhada, ele, como não tem trânsito julgado, então ele pode ser condenado antes, não é? Mas no final, prova que ele era inocente.
Só que ele gastou uma fortuna, ele gastou o patrimônio dele para se defender. Né? E prova que era inocente. Não tem honorário de sucumbência, o Ministério Público não tem que pagar honorário de sucumbência. Fez acusação, uma acusação que estava equivocada, que se mostrou falsa durante anos e anos e anos. Não tem, quer dizer, é tão injusto isso. A questão, por exemplo, dos 180 dias. É justo que um determinado delito seja investigado indefinidamente, durante 2, 3, 4, 5, 10 anos, que não haja prescrição. Então, quer dizer, a minha impressão, assim, tem erros na aprovação, tem erros na forma dessa aprovação. Agora, precisa ser feita alguma coisa. Não é possível que... Porque quem paga essa conta, no fundo, da ineficiência, da paralisia, da seleção adversa é a sociedade. Então, eu concordo com vocês, né, que a gente se preocupa, que tem um acordo aí, que está muito rápida essa votação, mas essa lei precisa realmente ser mudada. Eu imagino, vamos ser otimistas aqui, né, que no Senado vai se fazer aí um reequilíbrio e colocar esse pêndulo aí no lugar adequado. Registro rápido aqui, quem está na nossa escuta é o Sérgio Aveleda, que foi secretário da gestão municipal aqui, secretário de transportes, foi presidente do metrô também numa outra oportunidade. Está me mandando uma mensagem elogiando o comentário do Schiller, dizendo que, e me autorizou a dizer isso aqui, que já gastou mais de 150 mil reais com advogados e nunca teve uma condenação e acusação por corrupção, só divergências formais. E está dizendo que ninguém mais quer ser gestor público, como disse o Eduardo aí, justamente por conta dessa questão da lei de improbidade administrativa. E quem já está conosco no estúdio para participar da sua coluna semanal é o Marco Antônio Sabino. Então o Schiller vai só ficar mais um minutinho com a gente aqui para ouvir o Sabino também, tá bom, Schiller? Tá bem, vamos lá. E aí, Sabino, bom dia. Bom dia. Sabino estava ouvindo a nossa discussão e, assim, concordando com a cabeça, porque já teve essa experiência também, né, Sabino? Não, o tempo inteiro. Vocês tocaram no ponto central. Bom dia, Eduardo, Thaís, Pedro, ouvintes. Essa é a questão. Eu fui, durante quase 2 anos, secretário de comunicação aqui da Prefeitura de São Paulo, prefeito Bruno Covas, assinando documentos que totalizavam, ao final do ano, cerca de 150 milhões de verba publicitária, principalmente, verba que utilizávamos na comunicação, e eu morria de medo, a ponto de ter, num determinado momento, escolhido como meu principal time de assessores só advogados e procuradores do município para me dar esse respaldo. Felizmente, talvez pelo pouco tempo que eu fiquei, não tive nenhum problema com o Tribunal de Contas, nem com o Ministério Público, apesar de ter sido questionado e ter explicado, e isso acabou não gerando nenhum processo. Mas morrendo de medo. Sem falar num outro aspecto. Os salários precisam ser repensados, porque os grandes executivos do mercado podem prestar serviço para um governo, eles sejam bem remunerados. Agora, para assumir uma responsabilidade dessa com o seu patrimônio, né, há um salário de 13 mil reais líquido, como secretário, é uma questão também para ser colocada. É um salário pequeno para a média nacional? Não. Mas para assumir uma responsabilidade dessa, precisa ser repensado. É muito risco. Por isso que o Eduardo fala, e eu também não quero voltar para a administração pública. Quando pedi demissão ao prefeito Bruno Covas, essa foi uma das questões que eu coloquei à mesa. Não dá para assumir esse risco. A turma brinca lá, a 8666, que é a lei de licitações, não termina em 666 à toa. Esse número... Eu não consegui fazer as licitações de agências de publicidade, agências de comunicação, porque era impossível. Não consegui. É uma situação pela qual talvez o ouvinte não imagine. E aqui nós estamos falando de experiências pessoais porque elas atrapalham o serviço público. Você tem uma ideia, você tem uma disponibilidade, você fala assim, vou ajudar. Você não consegue ajudar? E se prejudica? Obrigado. Não me chamem. Thanks, no thanks, como dizem os americanos. Obrigado. Schiller, um abraço e até a próxima. Grande abraço. Bom trabalho para todos.